Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa primeira aula de educação continuada do mês. Gente, o ano tá voando. Mês de maio, dia 5 de maio, mês das mães, né? Quem é que nesse mundo não veio por uma mãe, gente? Fala sério. Então, olha só, mãe por inteiro. Que será que é mãe por inteiro? Precisa, né, de corpo, mente e emoções em equilíbrio, porque senão a gente tem sérios problemas e a humanidade começa a sucumbir, não dá não. Mas vamos ver daqui a pouco sobre isso, né? O que que a gente veio falar? Então eu vou me apresentar de trás para frente aqui. Eu sou Giovanna Sbaraini, e vocês estão cansados de ver a minha carinha aqui. Eu sou uma das líderes da Doterra. E com muito amor e carinho entrego para você aquilo que eu tenho de conhecimento, porque eu acho que conhecimento guardado apodrece, é igual água parada, sabe? Conhecimento e informação a gente tem que passar, 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 evoluir. Bora lá, sou eu. Próxima, Carolinda. Boa noite! Pessoal, hoje estamos aqui para mais uma noite de muito conhecimento, né, e muito compartilhamento, né? Vamos compartilhar tantos saberes. Eu sou a Caroline Mesquita, líder aqui na nossa equipe também, e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente sabe que nos faz bem e a gente também quer que chegue até vocês esse conhecimento maravilhoso. Boa noite, pessoal. Eu sou Ingrid Ximenes e eu estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres incríveis. Gente, eu estou aprendendo demais com elas. Giovana, Carol, a Ingrid e Larissa, mulherada abençoada aí que vem trazendo muito conhecimento. E hoje a gente vai estar aqui falando muita coisa legal sobre creatina, copaíba. Não vou dar spoiler, mas fica atento, pega papel e caneta, de verdade, gente. Eu aprendo muito mais com papel e caneta e depois as coisas se perdem, porque tem coisa que tá no slide, tem coisa que a gente fala. Então, assim, pega papel e caneta, corre rapidinho, pega, traz para cá, que a gente vai aprender um montão, combinado? Dona Aí, Giovana! aí, bora, bora, meninas, vamos lá dar o nosso melhor para essa equipe que merece muito. Agora, se você ainda não é da equipe Motivate, você está como convidado nessa aula, seja muito bem-vindo. Se ainda você não é cliente preferencial ou membro como trabalhar com a Doterra como nós consultores, que é o nome que a Doterra dá, para nós que levamos gota na mão para o mundo todo, ou a mil pelo Brasil, como diz aí nossa querida amiga Ingrid. Seja muito bem-vindo. Tem dúvida, coloca ali no chat, conversa com a pessoa que te chamou. Nós somos uma equipe muito aberta a qualquer dúvida que vocês tenham. E a gente vai entregar o melhor para você, tá bem? Vamos lá. Então, a nossa agenda do mês de maio. Já anota aí, como disse a Ingrid, faz um print na tela, tá? Anota direitinho. Hoje a gente vai falar mãe por inteiro, como eu já falei anteriormente, no dia 12 de maio, daqui exatamente 7 dias, nesse mesmo bate-horário, bate-local, a gente vai estar falando de fibromialgia, o suporte dos óleos essenciais nesse problema que acomete, na grande maioria, as mulheres. Suporte dos óleos essenciais nas doenças intestinais, dia 19. E dia 26, aromaterapia na saúde física e emocional da mulher. Vamos lá, que a gente vai dar uma ênfase aqui em nós mulheres, né? Porque mês da mãe, e mãe é mulher, enfim, né? Precisamos aí cuidar um pouco mais disso. Mas olha só, tem muito conteúdo que você pode acessar no nosso canal do YouTube. Se você ainda não entrou, acessa lá, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as nossas aulas sobem para o canal do YouTube. E esse mês a gente tá, são recadinhos iniciais, tá? Nesses principais aqui alertas das doenças que são a conscientização sobre essas doenças. Então, o nosso Ministério da Saúde, ele pega as doenças mais fortes que acontecem na humanidade, aqui no Brasil, perdão, e coloca uma tarjinha. Então, a gente está no maio. Amarelo, roxo, laranja, vermelho. Aqui dentro tem fibromialgia, tem doença inflamatória intestinal, tem acidente de trânsito, peraí que tá piquititico. Tem câncer bucal, tem, ai, 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 o que que é aquilo ali? Abuso sexual infantil. Então,
E não é só isso, então, né? A gente tem outros temas além da saúde física. Aqui entra a saúde mental e emocional, além de outros temas. Bom, mas vamos lá então para começar o nosso conteúdo em si. E para começar, eu quero convidar a Carolinda para começar explicando aí para a gente um pouquinho o que que é ser mãe em 2026. Bora lá? Bora, gente! Hoje eu quero conversar com vocês de uma forma muito verdadeira, né? Sobre algo que muitas mulheres vivem, né? E poucas conseguem colocar em palavras. Quem se identifica com isso? Ser mãe em 2026, eu diria até que ser mulher em 2026, né? É sustentar muitos papéis ao mesmo tempo. A gente se torna ali um polvo, tentando fazer um pouco de tudo e nem sempre conseguindo fazer as coisas. Então, mãe é algo tão maravilhoso, é algo tão incrível. Volta lá, Gi. Que é cuidar, é organizar, é acolher, é resolver, é lembrar, né? É sustentar muitos papéis mesmo. Então, tudo que está aqui, né? Ser mãe não é apenas gerar uma vida, é renascer junto com ela, é aprender a existir fora de si sem nunca deixar de sentir dentro. É amar antes mesmo de conhecer, cuidar mesmo estando cansada. E sustentar mesmo quando precisa ser sustentada. Então, às vezes, a mãe não tem forças, né? Mas ela está lá, sustentando tudo e a todos, porque ela tem essa força que é algo fora do comum, né? É algo que vem de muito, muito, muito forte, assim, internamente. Só que essa mãe, ela precisa ser vista, essa mãe, ela precisa ser olhada, ela precisa ser enxergada. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de ser egoísta, não, muito pelo contrário, né? Para a gente poder cuidar, para a gente poder nutrir, para a gente poder ter todo essa capacidade de sustentar tudo e a todos, nós precisamos, né, estar sempre abastecidas primeiro. Pode passar, Gi, para mim, por favor? Quando a gente fala de maternidade, a gente não pode só falar de filho, tá? A gente precisa olhar para essa mulher que existe por trás da mãe. Dessa mulher que vive múltiplos papéis, da mãe que sustenta mais do que uma rotina, porque ela sustenta vidas, e no meio disso, muitas vezes se esquece dela mesma, né? Quem se identifica, quem conhece alguém, né, que passa por isso, muitas vezes nós estamos nesse lugar, nós estamos nesse papel, né? E aí, aos poucos, o corpo começa a cansar, a mente começa ali, né, a dar bug, a gente esquece de uma coisa, o corpo já começa a ficar cansado, as emoções começam a ficarem pesadas, né? Então, por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Pode passar, Gi. O que ninguém vê, né? O emocional da mulher. O emocional ele não é visto. Muitas vezes a gente vai lá, coloca um sorriso no rosto e mal se sabe o que está por trás de tudo que está acontecendo, né? O que a gente está sentindo. Sobrecarga mental, ansiedade silenciosa, a culpa constante, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem um ditado que diz isso, né? Que sempre a mãe já está ali com aquela culpa, sempre, porque quer sempre ser melhor, quer sempre fazer o melhor. As oscilações hormonais, que fazem parte do processo de ser mulher, de ser mãe, né? Falta de tempo para si, porque quando a mulher se torna mãe, ela acaba deixando tudo para cuidar daquela pessoa, daquela pessoinha que tá ali, né? A todo momento precisando dela. Então ela não tem tempo para ela mais. Ela esquece muitas vezes dela. Então as emoções elas não ficam só no campo invisível. A gente não está enxergando as emoções, mas elas estão lá. Elas impactam o corpo, elas impactam o sono, a paciência, a energia, a saúde como um todo, né? E aí eu pergunto, e se cuidar de você fosse uma prioridade? Porque para muitas pessoas, quando se fala assim, o filho sempre está em primeiro lugar, mas para aí, e se cuidar de você fosse prioridade? Né? Porque a gente não pode servir de um copo que está vazio. Onde a gente se abastece se a gente está vazia? Nós precisamos ter algum lugar para a gente se abastecer, né? Para a gente estar bem, para a gente estar transbordando, para poder então transbordar para os outros também. Por isso que a gente diz isso aqui muito forte: autocuidado não é luxo.
é necessidade. Autocuidado, ele não é luxo. Ah, porque eu vou tirar um momento para mim, eu vou descansar, eu vou sair, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Isso não é luxo. É uma necessidade, é um momento de pausa necessária para que a pessoa possa realmente se equilibrar novamente. Pequenos hábitos consistentes geram mudanças duradouras. Então, quando a gente coloca hábitos simples no nosso dia a dia, e nós vamos explicar para vocês hábitos muito simples, coisas muito simples que a gente pode aderir ali na nossa rotina, vão trazer resultados, mudanças a longo prazo. Vocês não têm nem noção. A gente começa assim, ó, pequenininho, e as coisas vão melhorando muito. Pode passar, Gi. E aí entra a aromaterapia, né? Onde que ela entra? Ela entra justamente nessa questão. Como as emoções elas parecem estar invisíveis, mas elas não estão no campo invisível, né? Nós precisamos observá-las, nós precisamos enxergá-las, nós precisamos cuidá-las. E quando a gente utiliza a aromaterapia, a gente utiliza ela a nosso favor, né? Quando a gente inala um óleo essencial, que nem eu estava fazendo ali no começo, a gente pinga uma gotinha na mão do óleo essencial que a gente deseja ali, né? Seja para dar mais disposição, seja para tranquilizar mais, enfim, o óleo que a gente escolhe. A gente inala esse óleo, a gente está tendo um autocuidado que a gente nem imagina. Porque através do nosso sistema límbico, esse óleo essencial, as partículas dele vão entrar pelo nosso olfato e vão nos trazer muitos benefícios. Seja assim, atuando diretamente nas nossas emoções, trazendo mais tranquilidade, trazendo mais disposição, trazendo mais leveza, enfim, conforme aquele óleo que a gente escolhe, né? Cada óleo tem a sua receita perfeita ali, né? As suas propriedades terapêuticas que a gente está precisando. E isso vai conectar o nosso corpo com a nossa mente. Vai trazer uma resposta rápida e natural, porque em poucos segundos o nosso sistema já vai acalmar, já vai desacelerar, a gente vai ficar mais tranquila, ou o contrário desse suporte, ela realmente necessita, né, ter esse suporte emocional. E a aromaterapia é maravilhoso para isso. A mãe estando bem, ela vai sustentar o todo, né? Quando a mãe tá bem, ela consegue, porque quem tá bem, né, exala isso. Mais paciência, mais presença, mais leveza e o principal, gerenciar as emoções. No momento que não significa que os conflitos não vão existir mais, eles seguirão existindo da mesma maneira, mas a gente vai saber gerenciar cada um deles de uma forma muito mais tranquila. E o mês de maio, ele traz essa conscientização da saúde, para a gente poder entender que está tudo conectado, né? Nós precisamos, a mulher, ela está presente em todas essas áreas, em todas essas situações. Existem várias questões de saúde que a gente trata nesse mês, né? Que a gente lembra nesse mês. Nossa, como tem doenças, né? Quantas doenças? São muitas. E se a gente for parar para pensar, o quanto a gente precisa olhar para isso. Se prevenir para não estar, né, ali naquelas estatísticas também é muito importante. Então, por isso que nós temos essa nossa aula aqui hoje, para a gente poder trazer essa informação. Porque ser mulher é algo tão infinito, incrível e muitas vezes até sobrenatural, coisas que só a mulher é capaz de fazer, só uma mãe é capaz de fazer, né? De se doar, de se realmente doar para outra pessoa, mas principalmente nós precisamos nos nutrir. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Gi, quer compartilhar para nós um pouquinho sobre a tua visão a respeito? Bom, vamos lá. A minha visão, na verdade, ela vem do meu mestre, né? Ele diz assim: todos aqueles que são mais novos que você são seus filhos. Aqueles que têm a mesma idade são seus irmãos, e aqueles que são mais velhos são os seus pais. Então, honre a todos e trate a toda a humanidade dessa forma. Assim, o mundo viverá em paz e será cuidado. E isso, para mim, reflete muito o coração de mãe, como a mãe vê o seu filho, né? Eu acho que dos amores humanos é o único incondicional. Então, esse amor incondicional, muitas vezes a mãe não recebe. Não é uma via de mão dupla, é uma via única. E é isso que a gente está tentando trazer um pouco aqui. Esse olhar para nós, porque sem a gente estar bem, a gente não está bem para cuidar.
E isso não passa pela emoção apenas, como todo mundo fala. Isso passa por aquelas coisas que a Carol falou lá no começo. Pequenas escolhas, hábitos diários que vão construir a plenitude. Mas eu quero chamar a Ingrid agora para falar o que ela pensa sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito, na verdade, é uma pergunta assim, ó. É, você morreria pelos seus filhos? Aí todo mundo responde sim. E você viveria por eles? Porque tudo isso que a Carol veio trazer aqui é muito engraçado, porque vira um ciclo. Se eu me cuido, se eu olho para mim, se eu me respeito, se eu dou meu tempo, se eu tenho autocuidado, aí eu me fortaleço, eu me transbordo e assim eu consigo cuidar dos meus. Se eu só fico olhando para os meus, para fora, para fora, para fora, uma hora essa pirâmide cai porque a base está bem desorganizada. Então essa pergunta eu amo, assim, ó. Se você morreria pelos seus filhos, você viveria por eles? Você se cuidaria? Você treinaria? Você comeria melhor? Você dormiria melhor? Você iria dançar para poder trazer uma alegria para tua casa e poder transbordar neles? Faria algo que você gosta muito? Então, assim, nesse sentido, eu acredito muito que a gente tem que viver para que a gente possa transbordar mais na vida de quem a gente ama. Muito bom, muito bom. E você não precisa fazer isso sozinha. Existem recursos que podem te sustentar nesse caminho. E eu acho que a gente vai ver um pouquinho disso hoje. Acho não, tenho certeza. Mas antes da gente começar a te introduzir o conteúdo, a gente precisa trazer o que que a doTERRA traz nesse mês das mães para nós. O gerânio que a Carol vai falar daqui a pouco para nós, que é um dos óleos base de toda mulher em qualquer idade, em qualquer fase da vida, de várias formas a gente pode estar usando, a gente vai ver daqui a pouco. E você pode ganhar, se você é inscrito na doTERRA, se você escolheu ser cliente preferencial ou consultor de bem-estar doTERRA, você pode ganhar este óleo, a gente vai explicar daqui a pouco melhor, mas fazendo um pedido de 125 pontos até o dia 15. E hoje você tá tudo que você comprar até o dia 7, a partir de 100 pontos, você não paga o frete, você ganha o frete. Aí a gente tem o On Guard, que é a nossa pasta de dente, ou creme de dente clareador natural, gente, sem flúor. Pensa o que é isso? Uma pasta de dente que deixa a tua boca maravilhosamente bem protegida e com uma sensação de limpeza inigualável, tá? Bom, e lançamentos da nossa convenção, né, pessoal? Olha só. Sinto lhes dizer, mas os kits estão esgotados. Porém, você consegue comprar cada um deles individualmente, tá? Então, o kit Collector, o que era o kit com as 4 caixinhas, você não consegue comprar mais, mas você consegue comprar as 4 caixinhas em separado, tá? Pergunta se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer depois. Tem a creatina, a copaíba e o VM Complex, que voltou. Todos eles você compra separado, mas tem um outro kit com Life Shot que você também alcança a creatina e o VM Complex. Mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Hoje é muito importante que a gente foque no que esses produtos vieram contribuir para nossa qualidade de vida. Por que a ênfase na mulher? Porque ela é a grande cuidadora da humanidade. Como é que fala? Quando a gente gesta, a gente gera, gesta e cuida. Então, bora entender um pouco mais. E Ingrid, você pode dar uma palavrinha aí pra gente? Deixa comigo. Gi, quem estava do meu lado lá na convenção viu que eu dei um berro, um berro. A hora que o homem entrou de prateado meio branco, né? E as meninas de laranja. E eu comecei meu cérebro a entender que vinha ela, que estava vindo ela, maravilhosa, toda linda, creatina, não sei. Ah, tá, agora tá. Eu dei um berro, porque eu estava esperando muito por isso, muito, muito. Bom, suplementação e saúde, os benefícios para o corpo e para a mente. O que acontece? A gente está aqui dentro dessa empresa maravilhosa e essa empresa ela traz para a gente todo o aporte do autocuidado e da gente ter realmente ferramentas que nos nutram e nos fortaleçam. Então, quando a gente fala de óleo essencial,
a gente fala de cada um de um jeito, né? Cada um veio para trazer um benefício. E agora, com toda esse aporte de suplementação, veio para completar o que estava que a gente necessita como ser humano, como corpo humano. Gi, pode passar. Vou começar falando para vocês sobre a creatina. Então, assim, ó, a creatina, eu já tô tomando a minha, já tá desde que eu voltei da convenção, todos os dias. Então, assim, muito tempo veio se falando, muitos anos veio se estudando, muitos artigos científicos, tem muito, gente, muito. Eu mandei um monte para a Gi, eu tenho um monte mais, se vocês quiserem eu mando para vocês, falando sobre a creatina e a massa muscular. Só que o mesmo princípio da massa muscular é o princípio do funcionamento do cérebro. Então, assim, ó, anota aí, lembra que eu falei para vocês pegarem papel e caneta? Anota aí, ó, ATP. Tá vendo aí no primeiro quadradinho? Aumenta a produção de ATP. Então escreve aí ATP. O que é ATP? ATP é a energia do nosso corpo. Então a nossa moeda, a gente não tem o dinheiro aqui, não é o real, nos Estados Unidos não é o dólar, no nosso corpo a energia, a moeda que a gente gasta para poder erguer o braço, para poder mexer a mão, para poder falar, para poder estar aqui em pé, olhando ou sentada, é ATP, é a moeda de energia. E o que é esse ATP? Sim, ó, são 3 T de 3, trifosfato. Não precisa gravar os nomes, só para você entender como é que funciona. Então, para eu movimentar a minha mão, eu preciso ter ATP, eu preciso ter 3 fosfatos. Quando eu movimento minha mão X vezes, eu gastei esse ATP, essa energia. Eu caminhei, eu gastei essa energia. Eu corri, eu gastei essa energia. Eu fui para academia, eu gastei essa energia. Eu vim aqui, as meninas estavam à tarde montando a aula, elas estavam gastando energia. Então, elas estavam gastando o quê? ATP, trifosfato, certo? E desse gasto, elas transformaram esse ATP em difosfato, 2. Só que difosfato não faz a contração muscular. Então lembra quando você foi tentar correr, ou foi a primeira vez para academia, e daí você falava, meu Deus, tô cansada, tô fadigada, minha perna não vai mais. O meu braço não vai mais, você vai fazer lá bíceps na academia, chega na 10ª repetição, ai, seu braço não vai mais. O que é aquilo ali? Acabou a energia, acabou o ATP. Ficou o quê? ADP, difosfato. Beleza. E o que a creatina tem a ver com isso, Ingrid? Ela é a carreadora, ela carrega esse fosfato de volta para o seu músculo. Olha que maravilhoso. Então, é ela, a creatina, que pega esse fosfato sozinho aqui e ela junta na sua molécula e forma de novo energia. Então, é como se a creatina fosse os trabalhadores. Então, aqui não é real o dinheiro? A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa dos trabalhadores para poder fazer o dinheiro, para poder ter o dinheiro, a moeda. Então, a moeda do nosso corpo é ATP e é diretamente ligado à creatina. Então, Ingrid, como é que funciona esse negócio? Eu nunca entendi. Para que toma creatina? Como assim? A gente não produz creatina? Produz, é o que eu estou te falando. A gente produziu para fazer a ATP, adenosina trifosfato. Só que aí, quando você se movimentou, trabalhou, acordou, cuidou dos filhos, a mãe cuida dos filhos, né? Limpa a casa, aí limpa a casa e atende o telefone, limpa a casa e monta uma aula. Aí vocês já viram lá no meu Instagram que eu escuto a aula do doutorado limpando a casa. Ali eu tô gastando o quê? ATP. Formou uma molécula de quê? ADP. E essa molécula aqui, ela não faz contração muscular. Ela não faz isso aqui, ó, não faz. Então, quando eu deito na minha cama e eu tô exausta, tá faltando creatina para carregar esse fosfato. Então, essa creatina, ela pega esse fosfato que tá fora da mitocôndria, coloca para dentro e aí a gente pode voltar a fazer a contração muscular. Então, olha ali, ó, no quadradinho 2, melhora a força, potência e recuperação muscular. Por quê? Ó, como é que constrói músculo? Eu preciso de ATP.
Então, se eu preciso de ATP, eu preciso diretamente disso aqui, ó, de creatina. Então, ela auxilia na massa magra, no músculo, na composição corporal. Ela otimiza o desempenho físico dos treinos, todos os treinos, intensos ou não. Inclusive, tem um estudo, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em nutrição e metabolismo, eles apresentaram um artigo científico assim, ó. Eles pegaram um grupo de idosos, todos. Pegaram 2 grupos de idosos. Um grupo de idoso não fazia nada, e não tomava creatina. O outro grupo não fazia nada de exercício nenhum, só que tomava creatina. O grupo de idosos que tomava creatina teve uma incidência menor de sarcopenia, perda de massa muscular. Por quê? Porque a massa muscular é feita pelo ATP, que é feita pela creatina, entendeu? Então, esses idosos que tomavam creatina e não faziam exercício, conseguiram manter a massa muscular, agachar, levantar, subir uma escada. Ingrid, para que os idosos precisam de músculo? Para tudo. Para andar, para não cair, para não quebrar o fêmur. Entende? Eles precisam de sustentabilidade. Então, a creatina, ela é boa para todo mundo. Tem um professor meu, dessa mesma pós-graduação, que inclusive começou a dar para o filho dele. O filho dele tinha 13 anos na época e ele começou a fazer um estudo para mostrar que todo mundo precisava tomar. Gi, pode passar, por favor. E aí, nesse mesmo sentido de energia, então a gente tem uma moeda que é o ATP, já entenderam? E o ATP, quem que ajuda a construir? Ajuda, né? A creatina ajuda a carregar esse fosfato para dentro da mitocôndria de volta. Beleza. Como que o nosso cérebro funciona? Ele gasta o quê? Energia. Qual é a moeda energética do cérebro? A mesma do corpo, ATP. Para ele fazer, para os neurotransmissores poder mandar os sinais, para os axônios fazerem as sinapses nervosas, eles precisam de energia. O cérebro gasta 20% da energia de todo o corpo. 20% da energia de todo o corpo. Então, o que acontece se você não tiver a suplementação adequada, se você não tiver a creatina? O que vai acontecer com você? Irritabilidade, baixa de clareza mental, dificuldade de concentração, fraqueza. Tudo isso porque está faltando a moeda energética, está faltando o ATP. E quem que é o auxiliador do ATP? Nossa maravilhosa creatina. Então, o mesmo sentido, só você lembrar. Como que forma o músculo? ATP, moeda de energia. Como que a gente pensa? Como que a gente raciocina? Como que a gente decide? Como que a gente escolhe? Como que a gente pega um carro e dirige? Tudo isso precisa de sinapse nervosa. Tudo isso precisa do cérebro estar funcionando. Senão, fadiga, canseira, chego no final da tarde em casa, quero matar as crianças, quero gritar com eles, não é? Quando a gente está muito cansado, o que a gente faz? A gente vira uma pessoa reativa, não é, Gi? Hoje eu rachou o bico. A gente vira uma pessoa reativa. Por quê? Porque está cansada. Está cansada e não tem energia, não tem molécula de energia mais. Pode passar, Gi, por favor. E daí, para complementar tudo isso, olha só. Eu vou diminuir e voltar, porque tem alguém mexendo na tela do celular e está riscando a nossa tela. E aí Tá vai joia. atrapalhar a visualização. E Tá agora bom. vem o vídeo, tá, Ingrid? Ah, beleza, tá joia. Só um pouquinho, turma, que a gente vai colocar um vídeo agora, tá? Para falar a própria creatina falando com você, meu amor. Eu sou a Creatina Life Power. Pensa que sou apenas mais uma no mercado? Sou creatina monoidratada micronizada, o que significa que sou o tipo de creatina usada de alta absorção. Eu sou pura, certificada lote a lote. E não paro por aí. Tenho cúrcuma e gengibre na minha composição. Você por acaso tem noção do meu potencial? Cuido dos seus músculos, da sua energia e do seu cérebro.
Mais força e resultados nos treinos. Recuperação mais rápida, menos desconforto muscular. Raciocínio rápido nos dias de sobrecarga mental. Ótimo para rotinas de alta intensidade. Sou suporte à função cognitiva e foco. Meu uso é importante para quem treina ou não treina. Me use assim. Um scoop de 3,5 gramas por dia em 150 ml de água gelada ou outra bebida a qualquer hora, mas sempre no mesmo horário para manter uma rotina. Entendeu agora porque eu sou diferente? Para de procurar, você já me encontrou. Excelente, muito bem lembrado pelo vídeo maravilhoso. A creatina da doTERRA, ela veio com plus, isso é muito importante da gente falar. Qual é a diferença dela para as outras creatinas? Além dela ter vindo com cúrcuma e gengibre, que são anti-inflamatórios, aumentam a imunidade, a maioria das creatinas, 90% delas, são monoidratadas. O que é monoidratada? Quebrada uma vez só a molécula dela, e daí você sente uma terrinha nela. Essa daqui, ela é quebrada mais vezes, então ela é muito mais hidratada, você não sente essa terra, e não é só pelo paladar, mas porque você vai ter uma melhor absorção. Quanto mais água a gente tem dentro da molécula da creatina, maior a nossa absorção. Não cabe aqui, talvez depois eu faça um vídeo para vocês entenderem como que ela entra dentro, com água dentro do músculo, né, dentro da mitocôndria, mas ela precisa ser hidratada. Então a nossa creatina, da doTERRA, ela é muito melhor por causa disso também. E depois a Gi vai falar sobre a forma de uso, tá bom? Por isso que eu não vou nem dar spoiler aqui. Polivitamínicos e saúde mental. O que acontece com polivitamínico? Na mesma pegada da creatina, a gente tem 3 sistemas de produção dessa moeda de energia, tá? 3. Uma desses sistemas é através da fosfocreatinase, que é essa que eu tô falando para vocês da creatina. E tem mais outras 2. Nessas outras 2, a gente precisa das vitaminas. Se a gente não tem vitamina, a gente não tem produção de dopamina, serotonina, os neurotransmissores estão desregulados. Então, o que acontece com o nosso humor quando a gente não tem dopamina? A gente fica mal-humorado, a gente fica chato, entende? Porque a gente não tem, às vezes, até concentração falta. Por quê? Porque está baixando a vitamina. Eu vou contar um caso real para vocês de um paciente meu, que ele é atleta, e eu sempre conto dele porque ele dá palestra comigo. Então, ele me dá liberação para falar, inclusive, do nome dele. Ele é atleta de alta performance. Ele pega pódio de primeiro lugar de maratona. Maratona, ele corre 42 quilômetros. De meia maratona, 21 km, em todos os lugares. Já correu até em Assunção. Bom, o que aconteceu com o Bruno? Ele começou a ter uma queda de desempenho, e ele chegou para mim em uma das sessões nossas de terapia e falou assim: Ingrid, eu estou muito mal, não estou bem. Ele fez um vídeo no Instagram, inclusive, falando que não estava bem mentalmente, que ele estava assim, tipo, querendo desistir de tudo. E eu achei estranho, porque eu falei assim, o Bruno não é assim. O Bruno, cara, qualquer desafio o Bruno supera. Falei, Bruno, faz o seguinte, faz exame para ver como que estão suas vitaminas. Pasmem. As vitaminas dele estavam tão baixas que ele estava com princípio de anemia, e por causa disso, ele estava entrando numa depressão, depressão mesmo, patológica. Então, assim, ó, é tão sério a baixa de vitamina no nosso sistema, no nosso organismo, com relação à produção de energia vital, de pensamento, de energia de exercício, de fadiga mental, de você chegar no final do dia, igual eu falei para vocês também sobre a creatina, o polivitamínico entrar nesse mesmo sistema de você chegar no final do dia e tá acabado, exaurido. Parece que, meu Deus, passou um caminhão em cima de você. E quando você dorme e acorda no outro dia, continua igual, parece que nem dormiu. Por quê? Porque tá faltando vitamina. Então, assim, o polivitamínico, esse VM Complex, ele voltou.
ele voltou para nos auxiliar e para nos complementar. Por isso que ele é um complemento, para que a gente possa realmente ter uma maior absorção, para que a gente possa realmente ter mais energia, poder utilizar dos 3 sistemas que a gente tem de energia para a produção de ATP. Então, lembra, a creatina está produzindo ATP, está ajudando, né, auxiliando. Vou acelerar. Nossa, eu tô lerda, né, hoje, credo. O VM Complex também está auxiliando nesse sistema de energia, tá? Então, lembra, a gente precisa deles. O VM Complex, você tem que tomar 2 cápsulas, mas a Gi vai falar mais tarde sobre isso. Agora vem vídeo, Gi. Eu sou polivitamínico. Não tenho calorias, nem açúcar, nem carboidratos. Mas tenho 13 vitaminas e 9 minerais que seu corpo precisa. Esse cansaço não é normal. É seu corpo pedindo nutrientes. Vitaminas do complexo B. São energia que você ignora. Linhas, cansaço na pele. Não é só idade. Vitaminas A, C e E protegem de dentro para fora. Seu cérebro não está lento. Ele está carente de nutrientes. B12 e magnésio alimentam sua mente. Momentos ansiosos constantes? Pode não ser só da sua mente. Seu corpo pode estar com falta de magnésio. Seu corpo sem defesa. Não é normal. Zinco, selênio e vitamina C são suas defesas invisíveis. Desejo por doces o tempo todo? Seu corpo pode estar gritando por cromo. Não é falta de controle, é desequilíbrio. Cabelo caindo, unhas fracas. Isso não é só estética. Pode ser falta de nutrientes. Seu corpo mostra por fora o que falta por dentro. Se você acha que acabou os benefícios, você ainda não entendeu o que é um polivitamínico de verdade. Adoro! Bom, para finalizar, gente, a Copaíba maravilhosa, Soft Gel, ela é diferente. A gente estava conversando, inclusive, hoje à tarde. Ela é o mesmo produto, num formato diferente e numa absorção diferente. Então, assim, ó, a gente está num mundo hoje que tudo inflama. Embutidos, o glúten, o açúcar, o refrigerante, enfim, muitas ações inflamatórias ruins. E tem as ações inflamatórias boas, por exemplo, o exercício, ele te inflama. Só que ele te inflama de uma maneira boa. Só que mesmo de uma maneira boa, isso é importante falar, e eu tô falando para os atletas, falem também para as pessoas que vocês conhecem, que treinam, é importante desinflamar. Então, eu não posso tomar um fármaco para desinflamar meu corpo do exercício, senão eu jogo no lixo todo o exercício que eu fiz. Eu fui na academia, treinei, tô com dor de inflamação. Não pode tomar fármaco. Tomou remédio da farmácia, jogou no lixo o dia inteiro de treino. É como se você nem tivesse ido. Agora, tá doendo, tá inflamado, você quer desinflamar de uma forma natural para que amanhã você tenha recuperação celular para você fazer de novo o que você fez hoje? Aqui, ó, Copaíba Soft Gel, maravilhosa. Então, para doenças crônicas, para dores crônicas, inflamatórias, para... Meu pai tem espondilite anquilosante, ele está fazendo, inclusive, um estudo de caso, escrevendo cada detalhinho com turmeric, com copaíba, para passar para a gente cada detalhe. Ele cortou o medicamento, mas isso é outra aula, tá? Outro vídeo, Gi. Oi, eu sou Copaíba Pastilha, mas não se engana com esse rostinho fofo não. Eu carrego séculos de história. Agora eu cheguei diferente. Simples, prático. 2 pastilhas por dia e pronto. Você se cuida sem nem perceber. Pequeno no tamanho, gigante no que entrega. Você acha que eu sou só uma pastilha? O meu segredo tem nome. Beta-cariofileno. Um composto natural que interage com o sistema endocannabinoide, responsável pelo equilíbrio do seu corpo. O que você sente na prática? Sensação de equilíbrio, de estar centrado, mesmo nos dias mais agitados. Como se, no meio do caos, você voltasse para o seu eixo. Eu sou suporte em momentos de desconforto no corpo, músculos, articulações, tensão física. Ajudo o organismo a controlar o desequilíbrio interno. Eu chego nos receptores que controlam o seu metabolismo e ajudo tudo a se equilibrar por dentro. Tudo isso de forma completamente natural, sem alterar o seu estado mental, sem criar dependência. Não adianta usar só quando lembra, e depois dizer que eu não funciono. Porque no fim, constância é o que muda tudo. Então, pessoal, ó, cuide do seu corpo, da sua mente, com suplementação inteligente. E isso que o vídeo falou no final, só para finalizar, aqui importante,
não tem como você tomar hoje e não tomar amanhã. Não é só de pré-treino, ele é cumulativo, tá? São todos cumulativos. Então, assim, ó, tem que estar livre no corpo para ele utilizar. Não é tomei, fui treinar e, nossa, fiquei muito forte. Não, isso aí é efeito placebo. Aqui, ó, é cumulativo todos os dias. Combinado? Gi, é com você. Seu cérebro envia sinais mais rápido do que um carro de Fórmula 1, até 268 mph. Cada pensamento, toda movimentação, todo reflexo. Pulsos elétricos acelerando seus nervos. Em um segundo, seu cérebro processa dezenas de milhões de bits de informação. Então, quando você sente enxaqueca mental, não é porque seu cérebro é lento, é porque está sobrecarregado. A privação de sono diminui a velocidade dos sinais, o tempo de reação diminui, o foco quebra, mesmo cérebro, diferente desempenho. A parte assustadora é que a maioria culpa a motivação, quando na verdade é biologia. Então, pergunte a si mesmo, você é preguiçoso ou apenas operando a máquina mais poderosa da Terra sem manutenção? Bom, pessoal, antes de chamar a Carol para falar do gerânio, uma palavrinha só para vocês prestarem atenção. Nós somos sentimentos, sim, mas nós somos o resultado da qualidade das nossas engrenagens, do nosso sistema fisiológico, exatamente como esse vídeo mostrou. E tudo que a gente vem trazendo nas aulas de educação continuada é exatamente isso: um órgão, um sistema digestório, um sistema neural, o sistema do corpo humano, ele precisa tocar uma melodia afinada e harmoniosa. E para isso a gente tem que olhar para todos os aspectos, ok? Então é isso que a Ingrid falou. E agora quero chamar a Carolinda para continuar aí com a gente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, então, todos os meses a Doterra tem um produto do mês, né? Um produto do mês ao qual a gente fazendo 125 pontos, um pedido único, a gente ganha ele totalmente presente, né? É uma maravilha. E o mês de maio, a Doterra nos presenteia com gerânio, o óleo do amor e da confiança. Tudo a ver com mãe, né? Não tem como não. Então, assim, esse óleo essencial, para vocês terem uma ideia, ele custa R$ 191 para quem é membro na Doterra e ele pode sim vir totalmente gratuito para vocês. Ele trabalha inúmeras questões, né? Modulador hormonal, ele é excelente para as questões femininas, TPM, menopausa, perimenopausa, ciclos irregulares, retenção de líquidos, fadiga. Ele é anti-idade e rejuvenescimento. Esse óleo, ele é maravilhoso para a pele. Ele melhora a aparência de rugas, linhas finas, flacidez, manchas escuras, poros dilatados, textura irregular e até mesmo cicatrizes. Ele tem um grande potencial de cicatrização. Na questão emocional, olha só, se no físico já é bom, imagina no emocional. Modulação do sistema límbico, reduz cortisol, equilíbrio dos nossos neurotransmissores, promove relaxamento através da ativação parasimpática. Também reduz a ansiedade e nervosismo, alivia o estresse crônico, melhora o humor, aumenta a sensação de bem-estar. Sabe quando a gente está com o coração partido? Quando a gente está com as emoções assim muito difíceis? Esse óleo é maravilhoso para curar realmente assim, né? Ele traz esse consolo, esse conforto, diminui a irritabilidade no período de TPM, ajuda a restabelecer vínculos com o pai e com a mãe. Ele leva à honestidade emocional, ao amor e ao perdão. É muito completo, né? Que óleo essencial perfeito. Então, esse óleo pode ser sim teu. Basta fazer um pedido único de 125 pontos até o dia 15, não é todo mês de maio, é somente até o dia 15. E o gerânio, ele vai totalmente de brinde. Ele é incrível e daqui a pouco a gente vai contar ainda mais sobre ele. Mas antes eu quero mostrar um vídeo para vocês. Pode passar, Gi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai ao mercado, o que tem no seu carrinho? Tem o iogurte que o filho gosta, a carne que o marido prefere, o produto de limpeza para deixar a casa impecável. Mas onde é que tá o seu mimo? Muitas vezes a gente se orgulha de ser a super mulher. Aquela que dá conta de tudo, que serve todo mundo, que é o pilar da casa. Mas deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com o gerânio. Se você só sabe dar e não sabe receber, você trava sua vida todinha.
A prosperidade não entra em mão fechada e o amor não flui onde a gente não se sente merecedora. Sente esse cheirinho aqui. Esse óleo é o gerânio. Na constelação, a gente diz que ele é o nosso coringa, porque ele traz o pai e a mãe pra dentro do coração da gente. Ele ensina a nossa criança interior que a gente é digna. E ó, esse aroma aqui é fofoqueiro. Se você cheira e diz que é doce demais ou enjoado, abre o olho. É bem provável que o seu merecimento esteja bloqueado. Se você é a última a tomar banho, a última a sentar na mesa e nunca tem tempo de fazer a unha sem sentir culpa, você precisa desse vidrinho agora. Faça um teste. Use como seu perfume todo dia. Começa a dizer pra você mesma: eu mereço coisas boas, eu aceito ser amada. A sua cura é a cura dos seus filhos e da sua casa inteira. Comece escrevendo aqui nos comentários: eu aceito ser amada. Ai, que amor. Esse é o nosso gerânio maravilhoso. Maravilhoso. Ai, que lindo, que lindo. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai começar falando de alguns protocolos. Nós elaboramos alguns protocolos aqui para vocês, tá? Com o cuidado, com o olhar daquilo que é básico para o nosso dia. Então, começar o dia bem equipado, né? Ali, com uma aguinha morna, uma aguinha natural, um lemon na água, é muito bom. Mas a gente precisa também dar força para o nosso corpo. Então, o que que a gente está trazendo aqui? Além de preparar nossa higiene bucal. Porque muitas das doenças entram pela boca. O On Guard tem essa capacidade de imunizar, de proteger a nossa boca, que ela é tão absortora, né? Ela absorve alimentos, por ela passa uma série de coisas e muitas vezes ficam resíduos. Então, para a gente proteger, vamos começar o dia com On Guard, com uma escovação prazerosa? Bem, depois disso, em jejum, após tomar sua aguinha, você vai tomar uma dose de Life Shot. Life Shot é o nosso grande shot matinal que nos dá a energia necessária para iniciar o dia com vitamina, com óleos essenciais incríveis. A gente já falou, já tem várias aulas sobre ele. Vai lá no nosso canal do YouTube, digita Life Shot, vão vir várias aulas sobre isso. Então a gente não vai se alongar aqui falando sobre ele. Mas a principal característica, o resultado primeiro que ele nos ajuda é regularizar o intestino e proteger a mucosa intestinal, que é por ela que a gente absorve os nutrientes dos alimentos, ok? Creatina não vou falar, né? Porque já foi falado demais, mas a gente precisa tomar um scoop, um medidor, tá? Então, assim, dentro da nossa creatina, vem aquele dosadorzinho, sabe, de xarope infantil, 2,5 ml, 5 ml. Então, enche e toma. É um scoop pós-treino. Ou a gente trouxe algumas opções aqui de horário para você tomar. Olha lá, a Ingrid mostrando que linda. Então, ele é um medidor para você usar pós-treino ou por volta das 9 da manhã, meio da tarde. Pode ser após refeição? Pode, desde que ela tenha carboidrato. Anota aí. Pegou a caneta que a Ingrid falou para pegar? Pois é. Mas não tomar com cafeína, tá? Comeu chocolate, tomou café, chá preto tem cafeína. Não use a creatina. Porque os receptores da creatina são os mesmos da cafeína. E ela pode escolher receber a cafeína e desprezar jogar fora sua creatina, tá bom? Então presta atenção nisso aí. VM Complex tomar 2 cápsulas após o café da manhã. Então veja, a gente está falando ali, se não me engano, de 120 cápsulas, ok? 2 meses para uma pessoa, um pote. Por que 2 cápsulas? Porque é a dose indicada. Copaíba, 1 cápsula após o café da manhã e vai ser uma lá no jantar, tá? Que vocês viram a copaíbinha falando 2 por dia. Por que tomar 2 por dia e talvez a diferença no uso do óleo? Porque para cada coisa que a gente deseja, a doTERRA é tão científica e profissional nisso que ela nos ensina como usar. Então, se eu usar sublingual, não vai ser a mesma coisa que eu usar o soft gel. As doses são diferentes, a gente chega em resultados em tempos diferentes, ok? Então, bora usar a copaíbinha aí. E de manhã, no uso aromático, para você
melhorar o astral, como o próprio Gerânio se explicou, e a Carol também, você vai inalar uma gotinha na mão, como a gente sempre faz, fricciona rapidamente as mãos, inala em concha suavemente. Respire 5 a 6 vezes profundamente. Tem crise de ansiedade? Pode usar o gerânio para te acalmar também. E aí você usa de 2 em 2 horas numa crise, como a gente tem aí, pode ter durante o dia, ok? Rotina de cuidado vespertina. Nossa, mas não é só de manhã? Não. Você só existe de manhã, amor, ou você existe de 24 horas por dia? Eu acho que eu existo 24 horas por dia, então vamos me cuidar. De manhã, de tarde, de noite. Higiene bucal, obviamente, né? Tangerina. Tangerina na água. A gente trouxe ela como opção aqui, porque ela é nosso óleo aqui que a gente está usando tanto para detoxificação quanto para alegria, para humor, né? Tangerina é o óleo da alegria. Acho que a Ingrid não gosta, mas tudo bem, né, Ingrid? Capaz, ela é apaixonada, leva ela direto para a infância. Então, a cada litro d'água que você for tomar ao longo do dia, você vai usar 2 gotinhas. Se você gosta muito, pode colocar mais, não vai te fazer mal, tá bom? Mas até 4, não passe de 4 gotas por litro. Uso aromático. À tarde, normalmente a gente almoça e depois dá aquela letargia, aquela moleza e tal. A gente precisa de um pique. Só que a gente tem que estar focado, né? Aterrado, não pode ficar enlouquecendo, que o peppermint pode acelerar a gente muito. Então, junto com o peppermint, balance. Uma gotinha de cada na mão, esfrega rapidamente, faz inalação, continua acelerada. Daqui 2 horas, usa só o balance, porque o peppermint já te deu o gás. Então você tem que olhar para você, como os olhos conversam com o teu corpo. A partir disso, você vai dosando o uso dos óleos essenciais. Mas isso aqui é uma receita básica, genérica e serve para qualquer pessoa. Bom, e aí a gente trouxe aí de plus o desodorante que a gente está muito perto da axila, né? O nosso olfato. Veja, quando você usa um desodorante à base de gerânio, melaleuca e OnGuard, você está se protegendo, matando vírus e fungos ali que podem estar alojados nesse lugar que a gente transpira, inibindo o odor, e caso o odor seja muito forte, nas axilas você pode estar repassando e um desodorante de forma natural, sem metais pesados, sem intoxicar o seu sistema linfático, enfim. É isso aí, pessoal. E inalando, né? Porque quando você passa na axila, você tá sentindo o cheirinho. Ah, e uma coisa que eu não falei, perdão. No primeiro e no segundo, aqui você não tá pagando gerânio, tá? A gente elaborou protocolos, kits especiais para que vocês ganhem o gerânio. Ok? E os valores estão aqui, ó. O valor regular você pagaria R$ 1.009, aqui 756. Deixa eu só voltar para lembrar aqui. 1.044, aqui escolhendo ser um cliente preferencial do Terra ou consultor de bem-estar 835, e nos dois casos você ganha um gerânio de 15 ml. E à noite, Gi, o que que eu vou fazer? Após sua última refeição, você vai tomar o scoopzinho também, assim como o da creatina, de colágeno, porque o colágeno ele é melhor absorvido, segundo os estudiosos, cientistas, à noite. Você pode tomá-lo durante o dia? Pode, mas é legal que você tente usá-lo à noite. Também você vai escovar os dentes com a pasta On Guard, lógico, creme dental. A Copaíba, lembra que eu falei lá de manhã? Você vai usar uma cápsula após o jantar, tá? À noite, o nosso cérebro, a nossa mente está desativada, pelo menos conscientemente, ela não está mais em vigília, né? Então, a gente interfere muito menos com o nosso pensamento na nossa homeostase, no funcionamento do nosso corpo, do cérebro, o estômago, todos os nossos órgãos. A gente relaxa. A Copaíba vai te ajudar nisso, e esses óleos e produtos vão te ajudar a fazer todo esse equilíbrio que a gente precisa para ter qualidade de saúde e vida de uma forma muito mais eficaz. Para complementar tudo isso, para que todos esses produtos entrem no seu corpo e seu corpo responda de forma muito eficaz, a gente precisa ajudar relaxando e tendo um sono restaurador. Com quem? Gerânio e lavanda. Tá? A gente vai colocar 3 gotinhas de cada
no nosso difusor de aromas e programar. Eu não sei qual você tem, se você tem o Pebble ou o Petal, então você regula ele para 5 ou 6 horas. Na hora que você for dormir, deixa preparadinho, liga lá, do jeitinho, deixa 1,5 metro da sua cabeça, ou se é adulto, pode ficar mais perto, criança que a gente toma sempre esse cuidado, tá? E aí, a nossa pele precisa de muito cuidado, nosso óleo de coco fracionado maravilhoso que não deixa a gente desidratar, porque ele cria um filme na nossa pele protetor, além de cuidar de dentro para fora. A gente vai usar o que, né, na nossa pele após o banho? Num creme vegetal ou no óleo de coco natural, para 20 gotas do óleo de coco, uma gota de lavanda, uma de melaleuca e uma de gerânio. Se você tiver com alguma feridinha ou tiver para sair alguma espinha, a melaleuca já vai prevenir e já vai tratar, junto com a lavanda e junto com o gerânio, tá bom? E agora eu quero convidar a Carol para vir falar desses kits que estão aqui. Mais presente, mais plus para essa galera. Bora, Carol. Kit ansiedade e estresse, né? Para as mamães ficarem mais equilibradas e menos estressadas, esses 3 óleos essenciais vão trazer assim muitos benefícios, tá? No difusor, usando 3 gotinhas de gerânio, 2 gotinhas de lavanda e uma gota de tangerina, programa ali para 1 ou 2 horas, que realmente o óleo essencial naquele período ele vai te trazer essa sensação de anti-estresse, de mais paz, de mais leveza, né? Então ele é maravilhoso para isso. E também, se não tem o difusor, não tem problema. Pinga uma gotinha na mão do gerânio, pode acrescentar lavanda e tangerina também, não tem problema fazer essa sinergia nas mãos, ou só o gerânio e vai inalar profundamente para crises de ansiedade, repetir sempre ali a cada 2 horas, a gente pode repetir para tranquilizar e manter o equilíbrio, né? E esse kit tá maravilhoso, um presente para mamãe aí de 576 por R$ 432. Fica a dica. Fora os outros usos, né, gente? Aí o consultor que te convidou para estar aqui vai te explicar mais sobre os usos dos óleos. Aqui eu tô trazendo só uma coisinha que a gente pode fazer com eles. Pode passar, Gi? Kit cuidados femininos. Toda mulher, toda mãe merece esse momento, né? Esse momento de autocuidado, esse momento de se sentir bela, maravilhosa. Usar para cabelo o gerânio? Sim, sim, é possível a gente usar para cabelo e para o couro cabeludo, para a saúde do nosso couro cabeludo. 2 colheres de sopa de óleo de coco, a gente pinga ali 3 gotinhas de gerânio, 3 de lavanda e aplica no couro cabeludo e deixa agir mais ou menos uns 30 minutos antes de lavar. Né? Depois lava o teu cabelo normal, fica extremamente brilhoso, sedoso e cheiroso o cabelo, né? Porque não tem como, o gerânio, o cheiro dele é incrível. Para pele também o gerânio é maravilhoso. A gente vai usar uma gotinha do gerânio, uma gota do frankincense. Gente, essa receita é perfeita. 10 ml de óleo de coco e 2 gotas de lavanda. A gente vai ter uma restauração da pele, cicatrização, né? Onde tem feridinha, onde precisa, né, curar ali, restaurar aquela pele. Vai usar essa misturinha, vai ter um resultado incrível. E também para pele macia, para maciez da pele. A gente pega um hidratante neutro, coloca gotinhas de gerânio ali, 3 gotinhas, e passa no corpo todo. Fica também com a pele cheirosa, hidratada, com mais viço, né? É maravilhoso também essa receita. Então, assim, qualquer uma dessas receitas vale muito a pena a gente usar com esses produtinhos que estão aqui na tela, já contendo óleo de coco, né? Fica R$ 491 para quem é membro ou quem não é e queira se tornar, né? Aproveitar esse desconto maravilhoso. E nós trazemos aqui uma sugestão potente, poderosa, maravilhosa de presente para as mães, tá? Que é Mãe por Inteiro. O nome da nossa aula foi Mãe por Inteiro, né? Então, o nosso kit é Mãe por Inteiro, trazendo os produtos que nós falamos, os principais, vamos dizer assim, né? O Life Shot, o VM Complex, a creatina, a Copaíba com os lançamentos maravilhosos, mais a lavanda e a tangerina para equilíbrio emocional. Se essa pessoa já é membro, ela ainda vai ganhar o gerânio de brinde. Então, vai mais um presente para ela.
E esse presente é super completo, vai trabalhar energia, disposição, o sistema imunológico, o apoio natural, né, para o corpo e para a mente, performance, mais vitalidade e também equilíbrio emocional e bem-estar. A mãe precisa de tudo isso para que ela esteja realmente por inteiro, né? E esse presente fica 6 vezes de R$ 147 a parcela. Nossa, tá maravilhoso, né? E o frete grátis. Então, assim, se vocês pedirem esse kit maravilhoso até o dia 7, vocês não precisam pagar nem o frete. Então tá valendo muito, muito, muito. Então, se vocês quiserem, vocês entrem em contato com quem convidou vocês, que essa pessoa vai ter o link promocional para garantir por esse valor maravilhoso presente das mães. Gi, volte para nós. Tô voltando, tô aqui, tô aqui. Bom, então a Carol já deu a deixa aí, né? Se você quer comprar, quer ganhar o Gerânio e você já é membro do Terra, é tranquilo. Precisa de orientação, estamos todas nós aqui, mas a pessoa que te cadastrou, que chamou você para cá, ela vai te orientar de forma muito mais individualizada, porque ela te conhece melhor. Mas estamos todos para te atender. E todos, né? Tem o Ozeir aí na sala. E você também, que ainda não faz parte dessa grande família Equipe Motivate do Terra, você pode vir e participar com a gente aqui desse dia a dia de estilo de vida, mudança de estilo de vida. É isso que do Terra traz para nós. Não são apenas produtos que você compra, né? E você, primeiro que você não encontra em prateleira, você só consegue comprar através de um consultor de bem-estar. Por quê? Porque eles são produtos naturais de eficácia comprovada, 100% puros. E aí você escolhe ser um cliente preferencial para comprar a preço de fábrica com 25%. No mínimo, tá? Vocês viram que você ainda ganha o gerânio, pode comprar com mais 10% diretamente, fora as outras promoções que todos nós fazemos, tanto nossa equipe quanto a do Terra, né? Que a gente chama de Mãe Terra. Então, além disso, você tem acesso a lançamentos, como agora, desde a semana passada, a gente está trazendo, comunidade de pessoas que escolheram viver esta vida, qualidade de vida. Esses dias eu ouvi de uma neurocirurgiã que a doença, ela não faz parte da vida, que a pessoa não pode morrer de doença, não deve morrer de doença, a pessoa deve morrer saudável. Reflita sobre isso. A pessoa deve morrer saudável. E aqui a gente está trazendo para você essa possibilidade. Lógico, com as suas mudanças de hábitos e você cuidando de você e da sua família. Mas se você é mãe, você já cuida, né? Vamos cuidar de você também um pouquinho? Então, cuidar exige o quê? Cuidado. E olha só, né? O útero é nossa primeira morada. Quem não passou por um útero? Então, cuidar da mulher é cuidar do quê? Da humanidade. Não é cuidar só das crianças e dos velhos, mas cuidar da mulher, ok? É esse recado que a gente queria deixar aqui para vocês. Muito obrigada. Vou aqui para a nossa gravação.